Ok. Olá a todos. Estamos aqui para apresentar o seminário de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 1. E nós ficamos com o tema Estratégias para Desenvolvimento da Oralidade nos Anos Iniciais. O nosso grupo é composto por Betânia Sena, Dalila Monção, Isabel Pinheiro, Sérgio Reis, Solange Teodora. Nós somos do curso de Licenciatura em Pedagogia. A nossa professora é a Luciana Cardoso de Araújo. Nós vamos falar sobre a oralidade nos anos iniciais. E aí, o nosso trabalho conta que a oralidade, ela está presente em todo o nosso cotidiano, em todas as nossas relações sociais estabelecidas. E dentro desse trabalho, nós vamos abordar esse tema com base em artigos e relatos profissionais. Assim, nós vamos conhecer como a oralidade pode e deve ser trabalhada, tanto em casa quanto no nosso contexto escolar. Agora, a nossa colega Solange dará continuidade à nossa apresentação. Olá a todos. Desenvolvimento da oralidade. A oralidade na infância, ela não depende somente da questão fisiológica, junto, né, em família, que envolve família e ambiente escolar. Ou seja, provoca um avanço de sua linguagem, né, devido ao contexto social. A linguagem oral é um dos meios, né, em que socializamos, organizamos experiências e pensamentos. Nas palavras de Cher e Guimarães, a linguagem é muito relevante e fundamental na formação social da criança, né, onde permite a aproximação do mundo em que vive e as relações que consegue estabelecer à sua volta. Atuação do pedagogo na educação infantil. O professor é um exemplo externo, o qual as crianças têm maior contato. Ele atua como gestor de aprendizagens, né, motivando-os, estimulando suas habilidades e desenvolvendo memória, raciocínio e atenção. Ajuda a criança a construir sua própria identidade. Estimula o aprendizado em sala de aula, com novos aprendizados, né, por meio de diversos estímulos. Como exemplo, né, as explorações elas não devem ser vistas somente como brincar, mas elas devem ser lúdicas e ter, né, um objetivo definido. A oralidade ela é fundamental para a formação dos sujeitos, né, e deve ser trabalhada desde as séries iniciais. Na educação infantil, os profissionais dessa área procuram trabalhar de maneira lúdica, né, utilizando as diferentes linguagens, corporal, musical, oral, né, e a escrita. E uma das tarefas para trabalhar a oralidade é ampliar, integrar, né, ser um contínuo motivador, né, da fala das crianças em contextos comunicativos, para que elas se tornem incompetente como falante. Agora, a nossa colega Betânia, né, dará continuidade à nossa apresentação. Muito obrigada. Bem, dando continuidade, nós vamos abordar sobre oralidade e o livro didático. Por quê? Estudos apontam que os gêneros orais que estão presentes em muitos livros didáticos revelam que eles são abordados de uma maneira muitas vezes fragmentada e com pouca ênfase na função social e nas diferenças entre eles. Acontece que isso pode resultar em uma falta de compreensão por parte dos alunos sobre a importância desses gêneros orais. Então, é importante repensar maneiras de reforçar a prática da habilidade oral em sala de aula. Bom, aqui nós vamos abordar os pilares da alfabetização, lembrando que nós já vimos isso em outros períodos, porém, como nós assistimos uma palestra com a professora Denise, onde ela aborda sobre isso e fala também estratégias para trabalhar a oralidade, e isso vai estar interligado na questão da alfabetização.
Então, tem esses 4 pilares, né, que ela cita na palestra: aquisição do vocabulário, compreensão, conhecer as letras e a consciência fonológica. Bom, essas atividades em relação a trabalhar a oralidade. A professora Denise, na palestra, ela fala de como que a criança pode adquirir o vocabulário. O pai pode, em casa, por exemplo, dialogar com a criança, perguntando sobre o dia, você ensinar palavras novas, a parte de contar histórias, ler para a criança, isso aí fortalece o vínculo, trabalha também a parte de socialização, quando é na escola. Os jogos e atividades que envolvam letras móveis, por exemplo, ela fala que desde crianças pequenas também pode estar trabalhando com essas letras, né, que a criança pode manipular, um brinquedo, por exemplo. A parte de cantar músicas infantis, as rimas, identificar as palavras que combinam, que seria a parte já da consciência fonológica. Aqui, nós colocamos como sugestão uma atividade de seminário para alunos do 4º ano, né, com o tema Cuidados com a Alimentação. Então, o professor, ele vai propor aos alunos pesquisarem jornais e revistas sobre esse tema, alimentação e saúde, com 2 questões que vão nortear isso. Quais alimentos são mais saudáveis para quem está nessa fase, né, de crescimento? Questão 2, as consequências desse consumo exagerado de frituras. E a atividade, qual seria a metodologia? Os alunos vão estar em grupo, primeiro, discutindo sobre suas pesquisas, depois o professor vai sortear qual assunto vai ser abordado primeiro, por exemplo, alimentos, e os alunos vão expor para o professor, dialogando sobre o que eles pesquisaram, quais lugares eles pesquisaram, se programas, séries, foram notícias. Agora eu passo a palavra para a colega Isabel. Para complementar o nosso trabalho e falando sobre as práticas de oralidade utilizadas em sala de aula, nós fomos em busca de alguns profissionais, né, que atuam em sala de aula, pedagogos, e que poderiam contribuir, né, com esse tema. E aí, uma das nossas primeiras profissionais, ela afirma o seguinte: que, primeiramente, para o desenvolvimento da oralidade, deve-se considerar como condição fundamental a prática de escutar. É uma parte fundamental para desenvolver a comunicação dos estudantes e para melhorar a interação, inclusive para resolver conflitos. Essa pedagoga afirma que ouvir e analisar é um exercício para aprimorar habilidades mais reflexivas, mais pensantes. E a mesma coisa é saber expressar o que é ouvido é um exercício para melhorar essas habilidades mais reflexivas, mais pensantes. Essa pedagoga é a Gisele, ela trabalha com o 4º ano, e aí ela ainda afirma que saber expressar-se oralmente não significa apenas conhecer os diferentes gêneros orais, mas saber também comunicar e ser compreendido. Essa prática da oralidade contribui para o desenvolvimento de atividades orais em sala de aula. Isso favorece o desempenho e a aprendizagem dos nossos alunos e pode ser feita de diversas maneiras. E aí ela dá os exemplos, que são as conversas, discussões sobre temas específicos, apresentações de leituras orais individuais ou coletivas, um reconto oral, interpretação de enunciado de atividades, utilização de vídeos e as aulas expositivas. Nessa interação professor e estudante, a Gisele afirma que é necessário que tenha sempre o estímulo da fala, no compartilhamento de descobertas, de conhecimento nas estratégias orais, o mesmo de leitura. Isso inclui a compreensão de enunciados, até em situações em que o estudante precisa perceber a diferença entre a oralidade e a escrita. Então, esse foi um dos relatos da Gisele que contribuiu para o nosso trabalho. Agora, a nossa colega Dalila vai dar continuidade aos relatos que contribuíram aqui.
O próximo relato, para ajudar no nosso trabalho, diz assim: seu trabalho, a oralidade na educação infantil é em cima das histórias, das brincadeiras, principalmente quando tem cantigas de roda. Responder sobre algo. Outro ponto estratégico para trabalhar a oralidade é o reconto. A entrevistada costuma fazer um projeto de leitura toda sexta-feira. A professora envia para casa a pasta com livrinho. Alguns voltam, outros não. Na segunda, ela reúne as crianças e a criança vai contar o que a mamãe e o papai leu para você no final de semana. E fazem também um desenho que represente a parte da história que mais gostou. A criança leva o desenho até a frente, e fala para os demais colegas sobre o desenho e a história. Às vezes recebemos crianças que no início não entendemos muito bem o que ela fala e que sai de lá com um desenvolvimento muito bom. Outro ponto importante são as rodinhas de conversa. Fazer uma roda de conversa todos os dias sobre um tema. No início falamos muito sobre o que você faz em casa, o que fazia quando não estava indo à escola, o que gosta de fazer com a mamãe, qual o brinquedo preferido, descreva seu brinquedo preferido nas rodas, são primordiais. Toda semana tem uma história e o reconto feito por elas em um grupo, coletivo na turminha de 4 anos. Vamos falando, ontem teve história. Quem lembra o nome da história? O que mais? Quem eram os personagens? Se apresentar, conhecer o coleguinha, tudo isso desenvolve a oralidade. E trabalhando as histórias, recontos, projetos, quando chega geralmente junho, dá vontade de chorar ao ver que os alunos já estão identificando a ficha com o nome deles, dos colegas, já estão escrevendo o nome e a maioria já escreve sem a ficha. Observa-se que o dialeto dele já melhorou muito. Você já entende o que fala. Os projetos que envolvem histórias, brincadeiras, cantigas de roda. Um tema bacana é o folclore. Trabalha muito músicas folclóricas e parlendas, que são maravilhosas para trabalhar a oralidade. Esse é o relato da professora Eliane, da Educação Infantil. Passo para agora para o meu próximo colega. Então, pessoal, concluindo o nosso trabalho, percebemos que, né, como é desafiador e, ao mesmo tempo, gratificante, né, o trabalho da oralidade na educação infantil. E quanto mais o professor diversifica as suas práticas, abordando os temas variados, de textos, músicas, parlendas, aliterações, contribui, né, para o desenvolvimento da criança. Essas contribuições, né, essas ações também permitem, né, e repercutem por toda a sua positividade no processo de alfabetização, na comunicação, pois o aluno amplia os seus conhecimentos. Segue então aqui as nossas referências. Agradeço.